Que essa segunda-feira seja poderosa. Bom dia! Ensinamento de hoje poderoso, determinação poderosa, profecia poderosa, para que você seja iluminado por Deus, para que você tenha vida firmada na rocha, firmada na palavra de Deus, que é a nossa rocha inabalável, nossa rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Você quer salvação ou você quer controle? Você decide. Você quer salvação ou você quer controle? É uma decisão que você tem que tomar, desmascarando a intenção. Muita gente quer Jesus como Salvador, mas não aceita Jesus como Senhor. Quer Jesus como Salvador, mas não aceita Ele como seu Senhor. Entenda sobre isso. Salvação sem senhorio é auto-engano. Ou você é senhor de si próprio, ou ele é senhor seu. Ou o seu eu é o seu senhor, ou ele é o seu senhor, e você renuncia o seu ego, o seu eu, para fazer a vontade dele. Você domina ou você deixa ele dominar e te guiar, e você é guiado pela verdade da palavra de Deus. Então deixa aí nos comentários, Ele é meu Senhor. Deixa aí nos comentários agora, Ele é o meu Senhor. Se você entender isso, Ele começa a reger a tua vida, começa a te governar, e aí você tem regência dele, você tem paz, você tem saúde, você tem prosperidade, porque os caminhos dele é mais alto que os nossos, os planos dele são maiores do que o nosso, a vida que ele tem pra gente é muito melhor do que a nossa. Entenda sobre isso. Não é escravidão. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Isso faz toda a diferença. Ou Deus governa, ou você governa. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Olha o que está escrito. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Jesus disse assim, olha que coisa forte e gloriosa. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então, tem muita gente querendo Jesus como seu Salvador, mas não fazendo, não aceitando Ele como seu Senhor. Então eu quero que você entenda sobre isso. Ou você quer a sua salvação, ou você quer ter o controle e fazer da sua vida, do seu eu, o Senhor da sua vida. Por isso que tem muitas pessoas que essa falsa sensação de liberdade tem destruído muitas pessoas, né? Ah, eu posso fazer isso, eu quero fazer isso porque eu mando em mim, eu vou e eu faço. Eu penso assim, eu acho assim, e aí? Para onde o seu pensamento, essa sensação, essa falsa liberdade te levou? Te levou ao vício, te levou à doença, te levou à depressão, te levou às más companhias, te levou à destruição, te levou às perdas, te levou à dor, ao caminho das trevas. É uma liberdade que escraviza, é uma liberdade que oprime. É uma liberdade que destrói. Quem quer controlar tudo nunca descansou em Deus. É isso que você precisa entender. Então, quando nós temos Deus regendo o nosso coração, a gente passa a ter a direção dele, até o que é para dar errado começa a dar certo. E ele guarda a gente, ele protege a gente, ele dá vida com abundância, ele dá paz, ele dá salvação, ele dá certeza, e isso faz toda a diferença. Toca o sino, deixa o seu like, compartilhe isso com as pessoas. Você pode mudar a sua história. Deus fecha um ciclo de dor, de angústia, de opressão, de malignidade, de perversidade do mal, de angústia, de dor, de tristeza, de derrotas, de fracasso, e começa a te dar uma vida plena. E você começa a ter discernimento e transbordar na vida das pessoas de verdade.
você passa a ser um canal de bênção. Isso pode começar hoje. Se inscreva aqui no nosso canal, entenda sobre chamado, entenda sobre reino, entenda a diferença que pode acontecer hoje na sua vida. Se você compreender os planos de Deus, o que Deus quer fazer hoje com você. É uma oportunidade poderosa para a sua história mudar a partir de hoje, se você entender isso. Quer dizer, e o controle daquele que é inimigo da sua fé perde. Porque quando você começa a achar que essa falsa, esse auto-engano, porque é auto-engano, achar que você é livre, ou as trevas dominam ou a luz domina. E essa sensação de falsa liberdade, o inimigo da sua fé que vem te controlando, te destruindo, ele perde o controle. O controle nasce do medo. A fé exige entrega. Quem controla não confia. Ou a gente confia na palavra de Deus, nas promessas dele, na regência, no governo dele. Por isso que Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Você não tem autoridade sobre mim. Pilatos falou para Jesus: eu tenho poder para te soltar e para te prender, para te matar e para te deixar vivo. Jesus falou para ele: olha, você não tem poder sobre mim. Pilatos ficou sem entender, porque Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Você não tem poder sobre mim. Deus poderia enviar uma legião de anjos e tirar Jesus dali, se ele quisesse. Ele não tinha poder sobre Jesus. Quando nós temos autoridade espiritual, as trevas não têm, o inimigo da nossa fé não tem como governar sobre nós. O medo é eliminado. As dúvidas são eliminadas. E você passa a ter uma confiança acima da média, sabendo que Deus está com você, que nem a morte pode mais ter o controle. Sabe o que acontece? Eu vou fechar aqui, ó, a porta. Você consegue ter o poder de fechar as brechas. Eu fechei aqui a janela. Dando um exemplo para você. Você não está vendo, mas não sei se você está ouvindo o barulho. Você tem o poder de fechar a porta para as trevas. É isso que acontece, ó. Eu fechei aqui. Eu fechei a porta. Você fecha a janela, fecha a porta para o diabo. Você fecha a porta para o mal. Você fecha a porta para aquilo. Não tem brecha mais para o mal entrar, para o mal destruir. Quer dizer, Deus não governa vidas negociáveis. A nossa fé é algo inegociável. Deixa aí nos comentários. A minha fé é inegociável. Não se negocia. Tudo nessa terra é negociável. Você pode negociar negócios, você pode negociar o seu trabalho, você pode negociar o seu tempo. Mas a fé, relacionamento com Deus, é como casamento. Você vai negociar seu casamento? Seu relacionamento com a sua esposa? Você vai aceitar dividir seu marido com outra mulher, sua esposa com outro homem? É algo inegociável. Isso se você casou. Não estou falando desses casamentos que são fajutos, desses casamentos que são de aparência, esses casamentos que é de fachada, esses casamentos liberais. Não é isso, casamento de verdade. Você não aceita dividir o seu marido na cama com outra mulher, nem a sua esposa com outro homem. É inegociável. Assim também, eu não vou aceitar ter outro Deus, cultuar outro Deus. É algo inegociável. Deixa aí nos comentários. A minha fé é inegociável. A gente serve um Deus só, que nós amamos, adoramos, veneramos, servimos, cultuamos, sacrificamos, entregamos, tememos e servimos e adoramos e demos a nossa vida para Ele. O que você acha? Você vai se tornar prioridade para Ele. Então, Ele tem um controle. E você acha que Ele tem um controle? Ele vai deixar você ver navio? Ele vai deixar você afundar? Ele vai deixar você morrer na beira da praia, em alto mar?
no meio do deserto, ele vai enviar o maná, ele vai enviar a chuva, ele vai fazer a água sair da rocha, ele vai multiplicar os pães e os peixes, ele vai trazer o refrigério, ele vai fazer a água nascer no meio do deserto. Mananciais de água, pode ter certeza. Ele vai enviar a carne, os corvos, como ele fez no passado. Ele vai guiar de dia e de noite como a nuvem, como guiou Israel. Ele vai proteger, ele vai criar uma cerca invisível que não vai deixar o mal te tocar. Ele vai colocar a gente no esconderijo dele. Isso é inegociável, a nossa fé. Entenda sobre isso. Por isso, há uma garantia. Há uma confiança. Se não há esperança, por causa disso aqui, há esperança. Não é a esperança última que morre. Há esperança porque há uma garantia da palavra. E mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Quando a gente confia, a gente entende. Mas as pessoas estão mais preocupadas no que o diabo está tirando do que Deus para dar. Entenda sobre isso. Deus não é consultor, é Senhor. Deus não é consultor, Ele é Senhor. É o senhorio, é você reconhecer o senhorio dele. Senhorio parcial não existe. Senhorio parcial não existe. Entenda sobre isso. Senhorio parcial não existe. Não existe. Deus não aceita área reservada. Onde você manda, Deus não governa. Entenda, eu dou liberdade, ele não invade. Você tem que fazer a escolha. Deus, o Senhor tem autorização para fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Você dá autorização para ele. Aí ele te autoriza. Você tem autorização para prosperar, para vencer, para fazer a diferença nesse mundo. Quem não se rende nunca experimenta governo. Diga aí nos comentários, eu me rendo, toco o sino, deixa o nome da sua família, eu vou orar agora. Hoje, nessa segunda-feira, se você falar, Deus, governa a minha vida, tudo começa a mudar, tudo começa a prosperar. Ele te tira do pó da terra, ele te tira da lama, ele te tira do fundo do poço, ele te tira do lamaçal, ele te tira do buraco, ele te tira da cova, ele te restaura, ele te ergue do pó, ele te tira do buraco, ele tira você da masmorra, ele tira você da lama e te dá a vida plena e te prospera e te honra. Você pode ter certeza disso, porque ele é Deus, ele não falha. Ele é infalível, a palavra dele. Então, repete aí comigo. Eu paro de controlar. Isso no sentido espiritual que nós estamos falando aqui. Eu me rendo. Repete aí, eu me rendo. Diga isso comigo aí, seja você católico, evangélico, espírita, não importa. Se rende a esse Deus, a palavra dele. Eu me rendo. Aí agora na sua casa. E aí ele começa a mudar. Deus assume o controle. Declare isso, profetize isso. Confesse isso. Deus assume o governo. Governo da minha vida. Quando eu falo que nós vamos com a Igreja Nação dos Escolhidos para todo mundo, é por causa disso. Não é porque eu tenho condição. Vou abrir aqui. Estou abrindo. Aí ele abre. Você fechou a porta para o mal, dizendo não, não à mentira, não ao pecado. Você não tolera a vida errada, concessão, flertando com o pecado, com o diabo, com o inferno. Sabe, corte rápido, Tramontina. Não tem aliança, não tem acordo com os moradores dessa terra, com aquilo que é errado. Você quer o que é certo. Então você fechou a porta, ele vai abrir portas para você. Você fechou a porta para as trevas, ele vai abrir a porta para você. Você tendo recurso ou não, ele vai te dar estratégia, ele vai te dar direção, ele vai colocar pessoas, você vai formar uma equipe, você vai formar um time poderoso que vai estar do teu lado. Por quê? Porque agora ele está no governo. Então,
os seus negócios crescem, a sua vida floresce, produz, é produtiva, tem produtividade, tem crescimento, tem aceleração do céu, tem palavra profética se cumprindo, tem reino. Nós vamos orar agora. Toca o sino, deixa o seu like. A palavra de Deus, compartilha isso com as pessoas. Mas enquanto você quiser governar a sua vida, vai ser auto-engano. E aí você vai ter o diabo, o inimigo vai ter o controle da sua fé. E aí você vai viver sem blindagem, imunidade espiritual baixa, sem blindagem, sem direção, sem raízes e sem luz de Deus na sua vida. Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa manhã de segunda-feira é a bênção do dia. Se essa pessoa captou isso, absorveu isso, não tem como dar errado. Se o Senhor está no governo da vida dela, ela entrega o controle nas mãos do Senhor, para o Senhor conduzir, para o Senhor guiar, para o Senhor mapear tudo, tomando o leme da vida dela, dando o norte, norteando tudo. Ela vai prosperar, ela vai avançar, porque a boa mão do Senhor, a boa mão do Senhor, a boa mão do Senhor está com ela. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E não adianta o diabo tentar criar, difamar, não adianta o diabo tentar interferir. Ele cai por terra, porque a boa mão do Senhor já se manifestou, meu Deus, com glória, com presença, com unção, com majestade, com luz, com reino. Meu Deus, isso é glória, isso é presença. Então seja curado, seja liberto nessa manhã de segunda-feira. Hoje vai ser um dia de caminhos abertos, de portas abertas, de prosperidade, de crescimento, de aceleração do céu, de reino, de presença, de vitória para você, para sua casa e para a sua família. Eu profetizo isso, eu determino isso hoje, na sua casa, na sua vida, nos seus caminhos. E não há ninguém nessa terra que possa impedir esse crescimento, esse avanço, esse progresso, esse sucesso, essa salvação na sua vida. Seja livre, abraça, meu Deus, a Igreja Nação dos Escolhidos e envia recursos. Eu tenho certeza que agora tem milagre chegando, tem unção, tem bênção, tem reino, tem vitória, tem progresso, tem sucesso, tem prosperidade, tem caminho aberto, tem retorno, tem provisão divina acontecendo agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe essa segunda-feira, hein? Clique aí na descrição do vídeo, tem aí o nosso grupo de oração. Clique aí que você vai entrar lá no grupo do WhatsApp. 12:00 e 00:00 eu estou orando. Deus abençoe.